Boas tardes para todos que me dão o prazer de ver os meus vídeos sobre a vida de um cavaleiro do asfalto, um motorista que anda na distribuição, trabalha para o Tesco, um supermercado do Reino Unido, uma cadeia de supermercados, a maior do país. E então hoje vou abastecer uma loja em Clacton-on-Sea, com um double decker, um bloco dos pisos, que eu chamo Monstro Azul. E o Monstro Azul vem carregado com 43 toneladas e 700, quase 44 toneladas, portanto está carregadinho. Mais 300 kg e ficava no limite. Aqui o limite de peso é 44. E eu estou com uma Mercedes Atos 2014. Fraquinha, não tem força nenhuma. Dizem que tem 400 cavalos, mas os cavalos devem ser cavalos muito fracos. Devem ser mais burros. Os burros até têm força, mas estes aqui não têm muita força. É tudo burro fraquinho. Em todo o caso, então eu hoje vou responder aqui umas perguntas que me fizeram e vou já deixar isto como ponto de partida. Às vezes fazem perguntas que eu não respondo. Eu normalmente respondo às perguntas através dos vídeos, ou nos vídeos. E eu às vezes não respondo quando fazem uma pergunta. E não respondo simplesmente porque passou, esqueci. Eu li a pergunta, mas depois fico na ideia de responder quando faço o próximo vídeo e às vezes esqueço. É o caso, por exemplo, da pergunta que o Dia Médico me fez há 2 ou 3 dias atrás, que eu era para responder no vídeo que passou, mas entretanto esqueci-me. E hoje fui ver os comentários e é que me lembrei que o Dia Médico tinha feito uma pergunta. Então hoje vou responder a 3 perguntas. É do Dia Médico, a primeira. A segunda vai ser do Mr. Lusitana, Conceição. E a terceira do Urbino. Então, a primeira do Dia Médico, ele pergunta-me se os mecânicos de caminhões e de ónibus, carreiras, se ganham bem e se têm boas condições de trabalho. Olha, ganhar bem, ganham mais que gente. Um mecânico de caminhões, em média aqui deve estar aí na ordem das 16, 17 libras a hora. Portanto, ganham bem. Se tiverem em consideração que eu ganho 12, portanto, veem que ele ganha mais que eu. O mecânico de caminhões deve estar na ordem do que ganha um motorista que anda aí com uma cisterna. Os que são conhecidos tankers, a abastecer o combustível. Condições de trabalho tem boas condições de trabalho. Todas as oficinas que eu já estive com caminhões, em todas elas têm boas condições de trabalho. Para ti, Dia Médico, não é nada como se vê no Brasil, que o mecânico trabalha na rua
em condições às vezes muito más. Aqui isso não existe. Aqui eu já vou. Aqui um que vinha numa van aqui a ultrapassar pela esquerda. Vejam bem. O senhor da Ion vinha-me a ultrapassar pela esquerda. Não. Eu venho na faixa do meio porque esta começou agora mesmo. Ele não é suposto ultrapassar pelo lado esquerdo. Eu assim que tenho a oportunidade mudo para a faixa do lado esquerdo. E o que ele tem que fazer é mudar para a do meio e passar. Mas não, ele vinha todo acelerado, vinha feito para me ultrapassar pela esquerda. E depois começou a meter luzes. Deixou amarrar aí que ficamos por aqui. E portanto aqui as condições dos mecânicos são boas, as oficinas têm todas as condições, a higiene e segurança no trabalho torna uma oficina, neste caso todas, mas neste caso estamos a falar dos caminhões, torna obrigatório que tenham todas as condições, porque aqui há a política de se processar o patrão se o acidente acontecer por falta de condições. E portanto as empresas que têm oficinas dão todas as condições aos mecânicos, que eles não querem ser processados e as indenizações são pesadas. E portanto, nesse aspecto, sim. Se for um mecânico que trabalha por conta própria, tem a oficinazita dele para fazer os desenrasques, tipo, por exemplo, o meu colega, o meu amigo que tem uma oficina de carros, aí já ele não se vai processar ele próprio, não é? E se calhar as condições já não são as melhores, mas além dele ter boas condições neste caso, mas ao princípio não tinha. E portanto o mecânico de caminhão aqui ganha bem e tem boas condições de trabalho, tanto de caminhão como de carreiras ou ônibus. Esse então ainda tem mais condições. Isto era a pergunta do Diamérico. Agora o Conceição fez-me uma pergunta. Eu penso que ele trabalha aqui para Manchester, se eu não estou enganado. Trabalha cá na Inglaterra. Se eu não estou a confundir com ninguém, eu penso que não. E a pergunta do Conceição é: ele vê-me sempre sem cinto de segurança. Eu não uso. Só quando trabalhei nesta empresa, Argos, é que houve uma altura que fui quase obrigado a usar, senão eles mandavam-me embora. Porque eu desde que trabalho aqui, aliás, eu em Portugal não era obrigatório na altura que eu lá andava, nos caminhões, era obrigatório nos carros, mas não era nos caminhões. E, portanto em Portugal nunca usava cinto. E aqui, nos primeiros 6 anos que trabalhei aqui, também andava com um caminhão do lixo à noite e esses nem cinto tinham. E portanto habituei-me a não usar o cinto. Eu não faço uma condução agressiva, o cinto a mim não faz diferença. Até pelo contrário, o cinto a mim aleija-me aqui na zona do pescoço. Porque enquanto no meu carro eu sento-me e o cinto não me toca no pescoço, passa por cima do ombro. Nos caminhões o cinto roça-me sempre no pescoço. E eu tenho uma pele sensível e faz-me confusão e aleija-me. E por isso não uso. Só quando tive, praticamente me obrigaram a usar lá na outra empresa, senão mandavam-me embora. Porque eu cruzei-me com o manager da empresa e ele foi falar e havia a política da obrigação de usar o cinto
É obrigatório por lei, mas a maior parte das empresas não ligam. Mas aquela lembrou-se que queria levar aquilo a rigor e então houve uma altura que tive que usar. Mas também foi pouco tempo, passado 2 ou 3 meses vim embora. Vim aqui para o Tesco. E aqui não uso. Muitos meus colegas usam, mas eu não uso. A polícia não chateia. Se eu andar no meu carro uso sempre. Se a polícia passar por mim e eu tivesse sem cinto, é isso aí, dão-me logo a martelada. Mas no caminhão nunca me mandaram parar por causa de não ter cinto. A polícia é mais condescendente com os caminhões. Até porque nós aqui temos 2 tipos de polícia. Tens a polícia normal, que é tipo a brigada de trânsito, né? Para os carros. E depois tens uma polícia à parte, que é a VOSA, que é para os veículos comerciais. E essa polícia está mais preocupada com os caminhões estrangeiros do que com os caminhões do Reino Unido. Por isso, nunca me mandaram parar. Há quase 15 anos que trabalho aqui, nunca fui mandado parar pela polícia. E sempre andei sem cinto. E por isso não fazem. Aqui na zona de Londres, não sei como é que é lá para cima para o norte, mas aqui na zona de Londres não me chateio. Se calhar lá em cima a polícia tem menos caminhões estrangeiros e tem mais tempo para chatear os motoristas de carro. Aqui para baixo não chateiam muito. Portanto, terceira pergunta respondida. Agora a do Urbino era. Diz que viu, mas está sempre a tomar atenção à sinalização e que há umas linhas pintadas no chão que faz zigue-zague. Eu penso que tu estás a falar aquelas que têm juntas passadeiras e alguns cruzamentos e alguns semáforos, que não estejas a falar-das no meio, mas essas se vê também ao pé de escolas, que fazem assim no zigue-zague em branco ou pode ser em amarelo. Normalmente ao pé das escolas é em amarelo e ao pé das passadeiras e dos semáforos é em branco. Essa é a única linha que dá 3 pontos na carta se estacionar em cima. Qualquer outra, 2 linhas brancas, 2 linhas vermelhas, 2 linhas amarelas, dá multa, não dá pontos na carta. Essa dá pontos na carta, essa zigue-zague, por uma razão simples, porque essas linhas zigue-zague estão normalmente colocadas, como disse, perto de zonas sensíveis, passadeiras, não é? Sinais luminosos, cruzamentos e por aí fora, e então é para impedir estacionamento por causa da falta de visão que o estacionamento provoca. E então na escola, não é? Toda a gente vai levar os filhos à escola no carrinho, não é? Ninguém vai a pé. Então, se não meterem essas linhas zigue-zague, as pessoas estacionam em todo lado. Não têm respeito por nada. E então, mesmo à frente dos portões da escola, normalmente tem essas linhas zigue-zague. E isso é considerado uma infração grave, porque as pessoas, quando vêm a atravessar, não conseguem ver o que é que se passa na estrada por causa dos carros ou das vans, ou seja o que for, estacionar em cima. E então, para impedir que isso aconteça, põem essas linhas zigue-zague e então, como disse, é as únicas que dão pontos na carta. É considerado uma infração grave por causa dessa razão que eu acabei de explicar. Também há umas que uma vez me perguntaram também no meio da estrada, que é tipo uns chavões tracejado. Eu penso que não seja essas que estejas a falar. Tipo isto está aqui, por exemplo, mas às vezes metem no meio da estrada também. Normalmente quando tem via simples para cada lado. Essas aí também não existem em Portugal, assim como isto. Não existem em Portugal. E aqui existem,
E ao contrário, por exemplo, se aquela linha fosse contínua, como por exemplo tem aqui, não é? Aqui é uma linha contínua, nós só somos autorizados a passar a linha para o lado esquerdo se avariarmos. É a única possibilidade que temos de usar a linha para o lado esquerdo quando é contínua. Aquelas é exatamente igual. Se for contínua, só em caso de avaria é que se pode ir para cima daquilo. Em caso de condições normais, esta é aquela que não é contínua. Pode acontecer no lado da estrada, pode acontecer no meio da estrada. Só podem ser pisadas no caso de uma ultrapassagem a um veículo que circula a menos de 10 km/h. Portanto, imaginem que aqui vai uma bicicleta, isto é uma via só e do outro lado é para vir para cá. E eu tenho uma daquelas linhas no meio a dividir as duas faixas. Se for aqui uma bicicleta, eu tenho que marcar a menos de 10 km/h e então quando tiver a menos de 10 km/h posso ultrapassar e pisar aquelas linhas. É claro que aqui na Inglaterra ninguém liga àquelas linhas, mas em caso de acidente, se a coisa correr mal, é considerada uma infração grave se for ultrapassada só por, como se diz em Portugal, dá cá aquela palha, não é? Ultrapassar alguém porque apetece. E por isso é o que esses chavões, né? Quando não são tracejados, o que é que eles querem dizer? Se for tracejado, se for em linha contínua, é tipo linha contínua, em Portugal é igual, não faz diferença. Não pode ser ultrapassada para lá de lá. Em caso de acidente é considerada uma infração muito grave. Porquê? Porque aquela linha representa uma parede. Era como se tivesse uma parede. Não deve ser ultrapassada, a não ser em caso de emergência. Em caso de emergência é avaria ou acidente. Não é para ultrapassar ninguém. Se tiver uma linha contínua aqui no meio da estrada e for uma bicicleta a 10 km/h, eu tenho que ir atrás da bicicleta a 10 km/h. Não posso ultrapassar aquela linha. E pronto, fica aqui a explicação. E mais uma vez fica a pergunta, ou fica a palavra. Caso me façam uma pergunta que eu não responda, façam outra vez, ou porque me passou, ou porque entrou como spam. Às vezes entra como spam. E eu só, passado um tempo, é que me apercebo que esse comentário existiu, quando vou rever se tem algum spam. Às vezes vocês fazem comentários e o YouTube entende que é suscetível de ser spam e então não. Por isso é que às vezes alguns de vocês fazem comentários e o comentário não aparece, porque o YouTube considerou como uma mensagem spam. Eu não sei porquê, mas provavelmente porque tiveram alguma queixa ou porque o conteúdo da mensagem pode dar a entender que seja alguma coisa menos própria. E portanto às vezes eu tenho que ler, principalmente no computador, e então quando vou ver se tem alguma mensagem spam, é que eu depois então revejo as mensagens e depois autorizo as mensagens a entrar. E pronto, ficamos aqui mais um dia. Não se esqueçam, se quiserem saber alguma coisa, perguntar. Se gostaram e estão a ver estes vídeos pela primeira vez, subscrevam, fazer o nosso canal maior e, se possível, com mais informação. E se alguma vez disser alguma coisa que alguém que esteja a ver entenda que eu não estou a falar alguma coisa correta, faça o comentário e corrijam, que eu também não sou o dono da razão, não é? Penso ser bem informado, mas não sou o dono da razão. E pronto, vamos ficar por aqui. Um bom dia para todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.